Salve, salve! Estamos aí ao vivo mais um dia, mais uma sexta-feira, na graça de Deus, com um sorriso nos lábios. Não estamos tão assim, nossa, que fisionomia, hein? Mas tudo isso em busca de uma melhoria, de algo que nós estamos nos dispondo, nos colocando à disposição para fazer. Atingir mais pessoas, construir algo poderoso, dar sequência na obra de Deus, na obra que Deus coloca para nós, ser parte desses construtores, desses que estão ali carregando os tijolos, a areia, as pedras, a massa, que estão preparando tudo para que esse reino ele não se perca no meio do caminho, para que tudo que Deus tem para nós seja engrandecido cada vez mais e se torne cada vez mais algo poderoso, algo firme, rígido, algo maior, algo que chegue a mais e mais corações, a mais e mais pessoas, mais e mais famílias, lares, situações. E nesse dia de hoje, iniciando mais um fechamento de semana, mais uma sexta-feira que nós nos colocamos à disposição do chamado de Deus. Eu quero agradecer por essa semana, né, Pai? Que semana maravilhosa, uma semana que passou com um estalar de dedo por conta de tantas coisas que nós vivemos, de tantas coisas que nós nos dispusemos a fazer. E tantas coisas que nós enxergamos, tantos momentos de reflexão, tanto entendimento da Tua Palavra, tanto entendimento das coisas que o Senhor tem para nós. A gente já inicia aqui esse momento agradecendo, já inicia esse momento engrandecendo o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. E nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, que nós possamos viver o extraordinário que Deus tem para nós. Eu estava refletindo, na verdade a gente reflete tanta coisa, né? Quando a gente se desliga de tudo que tem no nosso entorno, no nosso meio, nós acabamos nos voltando mais para aquilo, para as tendências que nós queremos, né? Para as coisas que nós temos a intenção. E aí, com base nisso, eu me volto mais para ler a palavra de Deus, para praticar as coisas que Deus tem para mim, para minha família. E aí as coisas elas vão acontecendo e vão aumentando e vão melhorando cada vez mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esses dias eu estava refletindo, né? Antigamente ficava escutando jornal, notícia, nossa, tanta notícia, tanta coisa angustiante, e a gente vivia aquilo. A partir do momento que eu me desliguei disso, ou seja, eu não... mas você não ouve, você não vê, você não sabe o que está acontecendo. Eu vejo algumas coisas, fontes confiáveis, muito rápido, só para saber, só para ter o entendimento do que está acontecendo, mas eu não fico vivendo isso como se isso fizesse parte da minha vida. Por quê? No lugar disso, que queria fazer, que estava ditando a minha vida, regendo ali a trajetória que eu estava seguindo, eu coloquei algo que é muito maior, que isso sim vai fazer sentido na minha vida, que é Jesus Cristo. Que é viver a palavra, viver o evangelho e poder levar esse evangelho adiante. Aí você começa a realmente se sentir pleno, se sentir realizado, se sentir completo, se sentir forte, firme e seguir numa caminhada diária com mais energia, com mais disposição. Nos dias a gente se pega diante de tantas coisas que nós fazemos e que o cansaço,
os desafios, as angústias, as contradições, tantas coisas que se passam na nossa vida e que acabam nos tirando energia. Porém, quando nós andamos baseados numa fé espiritual, junto com Jesus Cristo, toda essa energia que é roubada, ela é devolvida 2 vezes mais, 3 vezes mais, o suficiente para que nós possamos dar o próximo passo e seguir essa caminhada. Outro dia desses eu acordei, a gente tem aquela questão, né, das 3 da manhã, que é um horário poderosíssimo, onde as potestades estão à solta e estão querendo levar aqueles que estão desprotegidos. E tão misteriosamente, e eu sempre uso isso em pensar que Deus, ele me colocou nesse caminho, e eu acordei às 3 da manhã. A gente estava em oração à noite, fazendo o estudo da Bíblia, e não sei, inexplicavelmente, naquele dia, era de terça para quarta-feira, eu acordei pontualmente, mas assim, não foi fora, 1 minuto a mais ou a menos, não, foi, eu abri os olhos, eu estava deitado na cama, dormindo, aí eu, geralmente, quando eu acordo para ir no banheiro, alguma coisa, eu acordo ali, vou no banheiro, volto e tal. Só que nesse dia, eu acordei e abri os olhos. Então eu estava dormindo. Acordei, abri os olhos e bati no relógio. Aí tava 3 horas da manhã. Eu falei, caramba, 3 horas agora? Aí eu, na minha humanez, falei, vou no banheiro, né? Aí levantei, fui no banheiro. A hora que eu voltei, veio uma voz, veio algo me dizer assim: é para você levantar já. Aí eu falei, nossa, 3 horas da manhã. Nossa, depois eu vou ficar acabado durante o dia. Aí eu ainda deitei, fiquei ali, e aquela voz me... E aí eu lembrei de Samuel, e aí eu falei, beleza, pode falar, Senhor, que o teu servo está aqui para te ouvir. E nisso eu levantei, desci, comecei a fazer uma oração. Falei, então beleza. Aí eu coloquei para Deus, entreguei para Deus. Falei, tudo bem, então eu vou levantar. O Senhor está me pedindo para levantar, eu vou levantar. Falei, eu tenho um dia pela frente. O Senhor sabe o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer. Lógico, a gente tem que fazer as nossas coisas e aquilo que é o nosso chamado. Mas além do nosso chamado, nós temos uma vida de trabalho, de rotina, de filhos, de família, de esposa, né? Eu falei, eu preciso de força, de energia para seguir nesse meu dia aí. E aí fiz ali a oração, já comecei o dia, não voltei para a cama porque eu já estava tendencioso. Eu falei, eu vou fazer a oração e eu vou voltar para a cama. Não, segui o dia, segui ali aquela manhã, né, a madrugada, e aí fiz a minha atividade física, logo em seguida a oração, preparei o café, o lanche da galera, das crianças, da minha esposa, e nós fomos trabalhar. E depois eu fiquei reparando no meu dia. E naquele dia, exatamente, não me faltou nada. Naquele dia, a minha energia foi como se eu tivesse dormido o suficiente para o período, para o meu dia. Como se aquele sono já tivesse reparado tudo que eu necessitava para viver o melhor do meu dia. E aí eu fiquei olhando assim, falei, e aí agradeci, né? Falei, obrigado, Senhor, que o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor supriu toda a necessidade,
toda a energia que eu necessitava para cumprir esse dia com êxito, para fazer desse dia o melhor dia da minha vida. Então, quando nós andamos pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos, né, a fé que nós acreditamos em nós mesmos, e não pela fé em Jesus Cristo, por uma fé espiritual, por algo que a gente deixa fluir, a gente fica mais cansado, a gente fica mais nervoso, a gente fica angustiado. Você já se pegou assim? Vivendo pelo que você acredita, e baseado no que você acredita, você se repara, você olha e fala: nossa, mas eu estou tão cansado, deve ter alguém que está com mau olhado sobre mim, eu devo estar com um encosto. Não é assim que a gente pensa? Eu devo estar com encosto, preciso arrumar um pé de coelho, uma fita vermelha, uma canela, nem sei o que tem de mandinga, essas coisas, canela de velho, tem essas paradas, né? Preciso arrumar alguma coisa pra mim, pra ver se eu me levanto. Banho de sal, preciso tomar um banho de sal. Vai lá, toma um banho de sal, já toma uma água com sal pra ver se renova também essas estruturas aí, pra ver se renova por dentro, se te traz alguma coisa de vivo, de vida para a sua vida. E quando a gente se dá conta, quando a gente olha tudo, a gente não precisa de nada disso exterior. A gente só precisa se conectar, a gente só precisa viver uma experiência para sentir a plenitude que é estar diante de Jesus Cristo. Eu mentalizo assim: nossa, eu estou cansado. Aí eu mentalizo que eu estou me deitando no colo de Jesus. E aí eu fecho meus olhos e ali eu fico imaginando Jesus me segurando, me acariciando, fazendo um carinho na minha cabeça ali. E aí por uns minutos ali eu fico ali pensando e meditando. E como se eu estivesse conversando e me reabastecendo daquela energia. E aí Jesus Cristo renova ali em minutos a minha energia. E aí eu volto firme para algo poderoso, para a vida. Aquela vida que Deus me deu aquele dia. Aquelas 24 horas especiais que eu preciso viver do meu dia. Sem me preocupar com o amanhã. Eita! E aí uma coisa... Eu vou ler aqui agora uma palavra. E essa palavra, ela veio na sexta-feira santa, a partir de uma reflexão que nós fizemos, de um momento especial onde nós intencionalmente realizamos ali na nossa casa, junto da nossa família. A partir de uma situação de desconforto, de uma situação de desacordo entre eu e minha esposa, né? A gente acabou num desacordo a partir de uma comunicação que não foi bem feita, né? Não foi bem executada. A partir dessa comunicação, nós mudamos o curso daquele dia. E o que era para nós fazermos fora de casa, nós fizemos dentro da nossa casa. O que era para nós vivermos em um outro ambiente, numa igreja, onde nós não teríamos a mesma conexão, talvez nós viveríamos algo diferente, mas nós não teríamos a conexão que nós tivemos ali dentro da nossa casa, a interação, a sinergia que houve ali. E aquilo ali foi muito poderoso, foi algo que eu olhei e falei assim: nossa, a semente foi plantada, de agora em diante nós só precisamos dar sequência, nós precisamos só fazer mais e mais vezes para que essa semente ela germine e ela possa soltar o seu broto, a
haste ali, o caule, né? E aí assim, as flores e dar frutos. Eu falei, olha que extraordinário que Deus faz na nossa vida. E as situações que elas vão acontecendo acabam nos levando para outros patamares, outras situações, coisas maiores, coisas que vão nos mostrar novos caminhos. E aí, a partir desse desentendimento, a minha esposa falou assim, a minha amada, né, ela falou assim, eu não vou mais sair de casa, eu vou fazer a oração aqui dentro de casa. Eu falei, então nós todos vamos fazer, né, uma oração aqui juntos. E aí, organizamos tudo, peguei o violão, pegamos a Bíblia, colocamos tudo na mesa, as crianças sentaram junto conosco e nós fizemos 1 hora de vigília, 1 hora de oração, 1 hora de entrega do nosso dia para o Senhor. E nessa 1 hora nós pudemos ver a nossa filha lendo pela primeira vez em público. Ela já lê, mas ela lê para ela, né? E ela lendo para nós, para a nossa família. Ou seja, foi uma quebra de paradigma, um desbloqueio ali, um destrave dela. E ela leu perfeitamente uma passagem. Na verdade, ela leu o que é a Sexta-feira Santa, o que é o contexto, né? O que está baseado ali, né? Então ela fez aquela leitura, depois nós refletimos. A nossa filha mais nova, a Lorena, ficou olhando e entendendo e refletindo e escutando ali tudo, aquele contexto, aquele exemplo que estava sendo passado. A gente cantou uma música, a minha esposa leu, nós vivemos um momento em família. A nossa filha, a Lara, mais velha, falou das coisas que ela já aprendeu na escola, daquilo que ela já tem na imagem da alma dela. Aqueles filmes que já foram gravados na alma dela, o videotape que existe dentro da mente dela. E ela falando e contando as histórias. E uma das histórias que ela contou foi do homenzinho pequeno, que é de Zaqueu. Aí nós fomos lá em Lucas, né? E lemos a passagem e fizemos a reflexão de Zaqueu. O que Zaqueu teve ali, o que ele fez, qual foi a situação que chamou a atenção de Jesus Cristo. E olhando por esse lado, eu vi tanta riqueza e eu falei, eu preciso levar adiante isso, eu preciso falar isso, eu preciso evangelizar através desse exemplo, através disso que veio sobre a minha família. E é tão bom quando a gente vê a evolução das pessoas, a evolução dos nossos filhos. Quando a gente serve, a gente vê que o servir está dando resultado. Quando a gente vê que o servir está florescendo, assim como aquela semente que foi plantada e está dando frutos. É tão bom quando nós vemos que as coisas estão prosperando. E hoje cedo eu estava olhando e falei, nossa, olha o tanto de coisa que vai acontecendo na nossa vida, né? E hoje cedo eu estava pensando, refletindo sobre o nascimento, né? Que Deus, ele já nos ama desde a nossa concepção, ou seja, desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos ama. E aí eu fiquei olhando assim, imaginando Deus olhando, sentado assim, olhando, falando, nossa, esse vai ser tal e tal, assim, esse assado. Ele vai seguir por tal e tal caminho. E eu já estou colocando para ele assim. Agora, ele é uma pessoa livre. A gente só precisa ver como que ele vai se comportar no trajeto.
as pessoas que vão estar ao entorno dele, o que elas vão fazer para que ele siga isso que eu já estou determinando sobre a vida dele. Mas por conta da liberdade que existe para ele, ele vai ter que seguir. Não basta eu, como pai, querer que esse siga por esse caminho, porque ele é livre, ele é liberto, então ele pode seguir por onde ele quiser. E quando ele precisar de alguma coisa, mesmo que ele erre, eu estarei aqui para poder receber, acolher e olhar, lavar as feridas, curar ele, para que ele possa viver algo novo de novo. E aí, como Zaqueu, né? Zaqueu que vivia por um caminho errado e, ao ser identificado, ele reconheceu o que existia para ele e ele se colocou à disposição do reino. Isso é pesado, hein? E aí, falando aqui, vamos ler aqui a palavra que está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. E Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Ele era chefe entre os publicanos, ele era um fera lá, ele participava da alta cúpula, só a nata do leite, como nós gostamos de dizer, né, de separar, aquela parte mais sadia, aquela parte melhor. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixinho, ele era um pequenino ali, e ele não conseguia enxergar Jesus. E ele correndo adiante, ou seja, ele correu adiante, ele se adiantou, foi em direção, ou seja, ele imagina só a cena, ele olhando assim, a galera vindo, ele tentando chegar a Jesus, não conseguia. Aí ele falou, cara, deixa eu olhar aqui. Bom, ele tá vindo de lá, ele provavelmente vai para lá. Tá. Deixa eu correr ali adiante. E aí e aí diz assim a palavra, né? E ele correndo adiante subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Ou seja, ele já olhou e falou, bom, Jesus está para passar por esse caminho. Estou vendo que tem ali uma árvore de sicômoro. Essa de sicômoro é uma figueira, uma espécie de figueira, uma variável, né, de figueira, que existe lá no Mediterrâneo e tal. É uma figueira que os figos não são figos tão gostosos, e ela dá uma figueira muito grande, como uma árvore mesmo, né, forte, robusta. Então se usa tanto o figo para comer, né, e tal, mas não é algo tão saboroso, e a madeira, que eu fui pesquisar sobre isso. E aí, continuando, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, olha a cena, olha a cena, Jesus chegando naquele lugar. Jesus, ele já olhou, ele já meio que mapeou, sabia quem era Zaqueu. Ele disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu devo pousar na sua casa. Ou seja, desça, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Hoje eu vou me refugiar na sua casa. E não só eu, como todo mundo que está junto comigo aqui, nós vamos ficar na sua casa, beleza? Ô Zaqueu, seguinte, cara. Fico imaginando a cena. Ô Zaqueu, desce daí, rapaz. Tá fazendo o que aí? Ah, Jesus, tô aqui, queria te ver. Queria saber quem que é você. Queria me entender
Que poder que você carrega, que você transborda, que você leva adiante. Aí Jesus olha para ele, naquele olhar, né, naquela necessidade de Zaqueu, Jesus olha para ele e fala: ei, desce daí, hoje eu vou ficar na sua casa. Hoje eu vou ficar na sua casa, Zaqueu. E aí, olha que louco, olha que doideira que me passou aqui. E apresentando-se, ele desceu e recebeu com júbilo, ou seja, recebeu com prestígio. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele for ser hóspede de um homem que é pecador. A humanez do ser humano sempre à frente, querendo julgar aquilo que Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho amado, estava ali determinando: eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Ou seja, em outras versões diz: eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ponto. Aqui nós fazemos duas coisas, dois paralelos aqui, duas situações, né? Zaqueu estava em cima da árvore querendo enxergar Jesus. Ele já demonstrava a intenção, ele queria enxergar Jesus. Não tem como Jesus chegar até você se você não mostrar, se você não sinalizar para ele: Jesus, eu quero que o Senhor me enxergue, eu quero viver algo melhor, algo extraordinário. Então você precisa demonstrar intenção, que seja no seu coração. Muitas vezes não precisa ser nas suas palavras, nas suas atitudes. Eu vou jejuar, eu vou me colocar de joelho, eu vou gritar para os 4 cantos do mundo falando a Jesus. Não, você só precisa sinalizar no seu coração, na sua alma, dentro da sua casa. E aí Jesus diz o quê? Ei, Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. E aí a gente pode imaginar: eu vou ficar na sua casa para repousar, para me refugiar, para me alimentar, eu e as pessoas que estiverem comigo, os discípulos. Mas Jesus, se a gente olhar aqui profundamente, Jesus ele diz aqui: hoje eu vou ficar na tua casa de carne e de osso. Hoje eu serei vida na tua casa. Hoje eu serei a salvação para alguém que estava andando por caminhos errados e vai encontrar algo novo, que vai encontrar o caminho da retidão. Alguém que estava tomando de alguém, fazendo o errado, e que vai começar a servir e que vai começar a retribuir a esses que necessitam de algo maior, de algo para seu sustento, de algo para a sua vida, para seguir a sua caminhada, a sua trajetória. Hoje eu vou visitar uma casa que vai ser restaurada, que vai ser reestruturada, reerguida para algo muito maior. E essa entrada nessa casa e essa entrada nesse lar vai ser um exemplo que será levado por anos, por centênios, milênios, e histórias e tradições, e vai vencer todas as palavras, todas as regras, pois ao vivermos o que Jesus tem para nós,
nós realmente nos sentimos ricos, nós nos sentimos pleno. Uma riqueza espiritual, uma riqueza da alma, uma plenitude do amor que Jesus tem conosco. Desde o ventre materno, o Senhor ele já nos engrandece. Imagina Deus com mãos humanas segurando assim aquele embrião, aquela semente. Nós temos o nome de feto, né? Mas aquela semente assim, ele olhando assim para aquela semente e olhando assim, falando: olha, que maravilha, isso aqui é uma obra minha e que vai gerar mais e mais frutos pelo caminho. Essa é a nossa missão, irmão e irmã. Nesse dia que se inicia, nessa sexta-feira, que nós possamos ser luz na vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Amém? Assim como Zaqueu, que nós possamos nos redimir dos nossos erros para podermos viver algo maior para a nossa vida, para a nossa família. E é outra coisa, mas aí é assunto para uma outra reflexão, que eu estou vivendo essa transformação de erros que eu cometi no passado e que eu estou tendo que reestruturar tudo isso, que eu estou tendo que restaurar para viver a grandiosidade do Pai. Amém. Amém. Que dia, queridos irmãos e irmãs, que dia, guerreiros e guerreiras. E como nós falamos de Zaqueu, vamos cantar a música que foi feita falando deste fera Zaqueu, o Zaqueu que subiu na figueira para ver Jesus. E hoje, para ajudar, quebrou a corda do violão. E antes de começar eu estava arrumando a corda. Aí agora toda hora fica desafinando. Eu bati a corda aqui já. Esses são os nossos sentidos, audição. Aí você escuta e fala: opa, tá um pouquinho fora. Meu pai dessa terra aqui, de carne e osso, que é um fera no violão, a batida no violão ele já fala: opa, tá desafinado. Vai afinar esse violão aí, rapaz. Grande senhor Joeci. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de
caminhos que eu estou percorrendo. Assim como Zaqueu, que eu possa ver tudo o que o Senhor tem para mim, Senhor. E me despir de todas as coisas que me impedem de viver o Teu verdadeiro amor. Que me impedem de seguir o Teu caminho, Senhor. Me tire, Senhor, tudo isso que vem sobre mim, sobre a minha família, e nos bloqueiam, nos travam de acessar tudo de maravilhoso que o Senhor tem para nós, de acessar, Senhor, o extraordinário da fonte inesgotável que é a Tua mão. Faz um milagre em mim, Senhor. Jesus está de braços abertos para poder fazer milagres na tua vida. Basta você sinalizar no teu coração a tua intenção de poder viver esse extraordinário que o Pai tem para você. Assim como Ele tem para mim, assim como eu acesso todas as manhãs, assim como eu me coloco diante de Deus todas as manhãs, minha primeira execução, meu primeiro momento é com Deus. A minha primeira devoção, a minha primeira doação é junto de Deus, é estar junto de Deus, é viver o amor que Ele tem para mim, é agradecer pelo presente que Ele me dá em mais uma manhã. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez agradeço, Senhor, por esse dia. Agradeço pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida das nossas filhas, das nossas princesas. Agradeço, Senhor, por cada pessoa que chega até mim, até a nossa família, por cada pessoa que se conecta conosco e que, através das nossas intenções, dos nossos exemplos, de uma palavra, Senhor, elas podem sair da nossa presença restauradas. Aquela chama que nós carregamos, ela acaba acendendo o braseiro que estava se apagando na vida daquela pessoa, e ela se torna plena novamente. E ela entende realmente quem ela é, o que ela precisa fazer, o que ela precisa seguir, pelos caminhos que ela precisa caminhar. Os caminhos da justiça, os caminhos da salvação, os caminhos que o Senhor tem trilhado para ela. Assim como todos os dias o Senhor nos mostra o caminho que nós precisamos seguir, que nós possamos ser mais e mais vezes, mais e mais dias fiéis a Ti, Pai. E nesse dia eu entrego tudo o que eu tenho, todos os meus planos, todos os projetos, todas as ideias, o ministério, Pai, os estudos, todos os ensinamentos, os conhecimentos que vierem sobre nós, que tudo isso seja convertido em amor, em experiência, em exemplo, em salvação para mais e mais pessoas, para novas gerações, para mais e mais reinantes neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Ei,
Dá um sorriso aí, olha para dentro de você, dá um sorriso e fala: eu sou filho, eu sou filha amada. Deus, ele não quer menos do que ele já escreveu para minha vida, para minha história. Que Deus abençoe vocês. Aí quem entrou aí, o Lucas, o João, o Fer, a Elaine, que Deus abençoe vocês aí. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Que vocês possam viver o extraordinário do Pai. Tamo junto! Não parem no caminho.